A delegação do Internacional já chegou em Curitiba, capital do Paraná, onde enfrenta o Atlético Paranaense nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada. Para o jogo, o técnico Eduardo Cudê já definiu o time que vai a campo, e é uma equipe reserva, pensando e priorizando o confronto contra o Fluminense pela Libertadores da América, que aliás teve uma escalação já indicada pelo técnico Eduardo Cudê a partir dos jogadores que vão atuar na Arena da Baixada. Hugo Malho ficou de fora, além de outros dois jogadores que foram vetados da partida em função de recomendações clínicas. A gente projeta também a sequência do Internacional. Rocher falou sobre os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo e a gente conheceu um centroavante da base colorada que é a grande joia neste momento do celeiro de ases. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira, feriado, tá? Vamos começar falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que teve os portões fechados nessa quarta-feira, porque o Eduardo Cudê definiu o time que vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense nessa quinta-feira, aliás, pelo Campeonato Brasileiro. E a grande dúvida que existia era se o Cudê ia preservar jogadores ou se ele ia colocar força máxima, já que depois do jogo de quinta pelo Brasileiro, o Inter tem na outra quarta-feira um compromisso importantíssimo pela Copa Libertadores da América contra o Fluminense pela semifinal da competição. E o pessoal do Revista Colorado, que vem acertando todos os times de Internacional, descobriu o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense. E aí tem surpresas. Cudê vai preservar jogadores e coloca em campo um time reserva para encarar o Furacão. A escalação deverá ter Rocher no gol, a manutenção do Rocher, este sim como titular. Bustos na lateral direita é a grande novidade. Bustos na lateral direita. A zaga de Igor Gomes e Nico Hernandes com Dalber na lateral esquerda. O meio-campo abre com Gabriel de primeiro volante, Bruno Henrique à frente dele, de um lado Matheus Dias, de outro lado Carlos de Pena. Na frente, Luca e Luiz Adriano. Esse é o time do Internacional que vai encarar o Atlético Paranaense nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Uma equipe reserva que tem o reforço, entre aspas, de Bustos. E aí eu já coloco uma dúvida relacionada à partida contra o Fluminense pela Libertadores da América. Essa formação que Cudê coloca em campo contra o Atlético Paranaense pode sinalizar que Bustos será reserva contra o Fluminense? A gente já viu o seguinte time trabalhando no CT Parque Gigante. Rocher, Malho na lateral direita, Vitão, Mercado e René. Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick, Ener Valencia. Uma cara de time titular com essa mudança. O Bustos indo para o banco e o Hugo Malho sendo lateral direito titular, com a ideia de, quem sabe, fortalecer o sistema defensivo, em especial pelo lado direito, onde o Fluminense vai atacar com o Marcelo e Keno pelos lados esquerdos, e aí o Cudê poderia ter essa atitude como uma prevenção, o Hugo Malho sendo o lateral direito, tá? Bom, pensando no jogo dessa quinta-feira, às 7h30 da noite, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Inter tem a lista de relacionados divulgada, e assim, os jogadores titulares: Arangues, Alan Patrick, Ener Valencia, René, Mercado, todo mundo relacionado, tá? Johnny, todo mundo, o Johnny não, mas todos esses jogadores que eu citei relacionados e podem entrar no decorrer da partida. Exceção de 3 que ficaram em Porto Alegre por razões distintas, eu vou explicar elas. Johnny. O Johnny vem se recuperando de uma entorse no tornozelo e, em função do gramado sintético da Arena da Baixada, se preferiu preservar o jogador e manter ele em Porto Alegre para ele ter uma boa recuperação, pensando na semifinal contra o Fluminense. Mesma situação do Vitão, que está se recuperando de uma lesão muscular, e a comissão técnica entendeu que não seria tão seguro colocar ele para jogar no gramado sintético. Ele vai ser importante contra o Fluminense, então preserva e deixa os dois em Porto Alegre, mais um indicativo talvez de que esses dois possam ser titulares contra o Fluminense pela Libertadores. O Johnny com certeza será titular, o Vitão já há um indicativo de que será, e aí possivelmente ao lado do Hugo Malho, que não viajou também. Sim, Hugo Malho, que pode ser titular contra o Fluminense, virou um desfalque, não atua contra o Atlético Paranaense
nessa quinta pelo Campeonato Brasileiro. O motivo é o número de estrangeiros, são só 7 permitidos no Campeonato Brasileiro, né? O Inter tem Rocher, Arangues, Ener Valencia, Mercado, Bustos, tem também Arangues, faltou um. Bom, faltou um, depois vocês me lembram aí, mas já explodiu os 7, o Nico Hernandes, então os 7 estrangeiros. E aí o Hugo Malho ficou de fora, não seria titular contra o Atlético Paranaense, vai ser preservado, e aí possivelmente jogue contra o Fluminense, são os 3 desfalques. Os 3 jogadores vetados, né? O Vitão e o Maurício por ordem médica, o Hugo Malho em função do número de estrangeiros, esses 3 jogadores ficaram em Porto Alegre e foram vetados, tá? Bom, seguindo no noticiário do Internacional, a comunicação do Inter divulgou uma entrevista com o Sérgio Rocher, que vai voltar ao gol do Internacional na partida contra o Atlético Paranaense em Curitiba. E nessa entrevista, o Rocher falou sobre os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, tá? E que ele sentiu uma sensação estranha ao enfrentar o Arangues no jogo contra o Chile, onde o Uruguai venceu pelo placar de 3-1, e o Ener Valencia no jogo entre Equador e Uruguai em Quito, onde o Uruguai perdeu, né? O Equador venceu por 2-1. E ele disse, né, que achou estranho jogar contra os dois e que, inclusive, o Valencia teve um pênalti batido contra o Rocher e que o Ener Valencia preservou, poupou o Rocher disso, porque o Valencia perdeu o pênalti pela seleção do Equador contra o Uruguai. Rocher fez essa revelação e tá tudo lá no canal do Inter para quem quiser assistir a entrevista do Sérgio Rocher. Mais interessante ele falando sobre isso, porque o Inter teve vários enfrentamentos entre os seus jogadores, né? Arangues contra o Rocher, depois o Rocher contra o próprio Ener Valencia. Por último, gente, eu quero convidar vocês a assistirem o vídeo onde eu faço um react e apresento Ricardo Matias, que é um centroavante de 17 anos de idade das categorias de base do Internacional. Ele atua pelo time sub-20, tem 1,92 m de altura e é uma das principais joias da base do Internacional nesse momento, tá? O Ricardo Matias joga pelo sub-20, é empresariado pelo Christian, e eu conto um pouco a história desse jogador e mostro lances dele, mostro quem é esse jogador. É só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais do Ricardo Matias, uma das esperanças que o Inter tem em suas categorias de base. O Inter entende que tem uma categoria ali sub-18, 2006, 2007 muito forte, e o sub-20 ficou um pouco a desejar, mas que é uma categoria que daqui a 2 ou 3 anos pode ter uma maior resposta. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds de Atlético Paranaense e Internacional. O Atlético tá pagando 1,92. Empate 3,5 e o Inter tá pagando 4, tá? Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!